Bom, então vamos agora para a segunda parte da aula sobre o texto 4, da disciplina Antropologia e Educação, curso de Pedagogia da Unifal. José Guilherme Cantor Magnani, Etnografia como Prática e Experiência. Vou mostrar aqui uma foto do José Magnani para vocês. Eu tive a honra, a enorme alegria de ter sido aluno do José Guilherme Cantor Magnani numa disciplina sobre métodos de pesquisa em antropologia, acho que foi no meu segundo ano de graduação em Ciências Sociais na USP, em 1990, 91. Eu fiz com ele, orientado por ele, um grupo de alunos, uma etnografia, uma observação participante de um grupo de jovens carismáticos de um bairro da periferia de São Paulo, quando estava ficando forte o movimento carismático no Brasil. Uma pesquisa bem bacana. E um contato maior que eu tive com ele foi... eu fui aluno de iniciação científica do Magnani, participei durante 6 meses do NAU, do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, que ele coordenava e coordena até hoje. Ele cita no texto dele. E eu tive a alegria de trabalhar com ele durante 6 meses. Era o final do meu curso de graduação, o final de uma bolsa também que eu assumi. Eu aprendi bastante com o Magnani, tenho muito a agradecer a ele. Muita gratidão. E o Magnani, fiz uma pesquisa com ele, que era uma observação participante de centros esotéricos na cidade de São Paulo, né? Então, a gente visitou uma festa de festas esotéricas, lojas esotéricas, entrevistamos taróloga, eu e a Cristiane, que era uma outra colega que fazia iniciação científica. Foi uma experiência muito bacana, muito interessante. Então, o texto que a gente trabalhou do Magnani, Etnografia como Prática e Experiência. Espera aí que eu vou achar ele aqui. Etnografia como Prática e Experiência. Vocês me tenham paciência que nós estamos aprendendo a usar aqui. É um texto muito interessante que ele fez, aqui ele cita na aula, né? De Antropologia Urbana. Ele começa o texto, então, falando sobre uma matéria na Folha de São Paulo, de executivos, empresários, que estavam supostamente fazendo etnografia como uma espécie de estágio, entre aspas, espécie de estágio, convivendo com famílias pobres. No início dos anos 2000, 2003, 2004, especialmente no começo dos governos Lula, e antes do governo Lula e Dilma, né, mais o governo Lula, houve uma grande ampliação do mercado de consumo no Brasil, né, com as políticas sociais, e mesmo as políticas econômicas do governo Lula. Houve um aumento da renda das populações pobres, diminuição da miséria, da pobreza, uma ascensão de pessoas a grupos de consumidores mais elevados. Então, a classe trabalhadora, a classe popular se tornaram também consumidores e passaram a ser importantes e interessantes no mercado, né? Mercados específicos ou mercados para classes populares ou mercados que se ampliavam. E aí imaginou-se que a antropologia, por meio da etnografia, da observação participante, poderia contribuir para os executivos, para os empresários, conhecer melhor os hábitos de consumo, as características, os valores dessas populações, das camadas populares, né? E aí ele vai lembrar que nos anos 1970 aconteceu um outro movimento, talvez parecido, de usar a antropologia, de pensar a etnografia com objetivos práticos, pragmáticos, não tanto para pensar a população como mercado consumidor, mas as classes populares como sujeitos políticos. Então, nos anos 1970, principalmente, diante do fechamento dos partidos de oposição mais aguerridos, era um regime civil e militar, né, no Brasil, diante das possibilidades do fechamento dos sindicatos, ou da dificuldade dos sindicatos atuarem politicamente de uma forma mais aguerrida e intempestiva, começaram a surgir movimentos populares como movimentos sociais urbanos da periferia, movimentos contra a carestia, pela qualidade de vida, contra a pobreza,
sociedades amigos de bairro, associações de moradores começam a ganhar força e a fazer pressões os governantes para a melhoria da qualidade de vida, numa situação de muito empobrecimento. E aí você vai ter a população, nos anos 1970 e 80, vistas não como um consumidor, mas como um ator político. E se imaginou que a antropologia, a etnografia, podia estar a serviço disso. O que o Mayani disse? Né? Que existe um risco da antropologia, da própria etnografia, ser usada de uma forma pragmática, no sentido de uma utilidade prática imediata, há um risco dela ser banalizada ou mal entendida. Segundo Mayani, o grande objetivo da etnografia e da antropologia é compreender o outro, compreender os outros sujeitos que a gente quer pesquisar nos termos dele, nos termos deles. Então, ele vai fazer uma citação do Núcleo de Antropologia Urbana, que se voltou a pesquisar as classes populares, as populações da periferia. Mas aí, a ideia do Mayani não era pesquisar esses sujeitos a partir de interesses ligados em minha condição social, seja como empresário, executivo, seja como militante de um partido político, de um movimento social. Mas entender essa população a partir dos seus próprios termos, tentar interpretar como essa população das periferias, das classes populares, compreendiam a si, enxergavam o mundo, quais eram os seus valores, seus hábitos, costumes, sem uma preocupação prática imediata. Essa foi uma dúvida interessante, né? Eu vou voltar, uma dúvida que apareceu, mandaram perguntas, mas eu vou comentar primeiro o seguinte, né? A proposta do Núcleo de Antropologia Urbana, do NAU, era de entender a cidade não apenas como um mero cenário, um mero recipiente de pessoas, mas a cidade ela era também transformada pelas práticas, pelas intervenções, pelas modificações, das pessoas que moram nela, das pessoas que vivem nela. E essas pessoas estabelecem uma complexa rede de relações. A cidade não é mero cenário, recipiente de pessoas, mas ela é um local que abriga possibilidades e, ao mesmo tempo, obstáculos para os sujeitos. E o objetivo da etnografia, da antropologia urbana, é tentar entender o modo como esses sujeitos sociais que vivem a cidade, vivem na cidade, como eles transitam por ela, usufruem dela, que concepção eles têm dela. E aí ele fez uma pesquisa muito importante em Miami, no início da sua trajetória como pesquisador nos anos 80, chamada Festa no Pedaço. Ele usou uma metodologia que ele retoma nesse livro, nesse artigo, que é pesquisar as pessoas da periferia, as classes populares, a partir dos seus hábitos do lazer. Não apenas o lazer, mas a partir do lazer. E o livro se chamava Festa no Pedaço, em que ele pesquisava um circo-teatro nas periferias. Aqueles circos eram muito comuns em algumas cidades do sul de Minas ainda tem o circo itinerante, e também tinha nas periferias de São Paulo, hoje bem menos, e também outros hábitos, como festas, bares, lanchonetes, como as pessoas, quais eram as formas de lazer que as pessoas tinham, e as formas de lazer também eram modos de se apropriar da cidade. Os trabalhadores, as classes populares, elas não são apenas sujeitos políticos, muitos não são em momento algum, muito pouco. Elas não são apenas trabalhadores, que é o que mais interessava os empresários tradicionalmente, não são apenas consumidores. Eles são também, como eles se dizem, moradores. E eles se apropriam do que eles chamam do seu pedaço. O pedaço pode ser o bairro, pode ser o conjunto de ruas no entorno da moradia deles. Então, por isso que Festa no Pedaço. Como que esses moradores se apropriam do seu pedaço, do seu espaço, do lugar onde moram. É importante essa discussão para entender o conceito de totalidade, para a gente entender como vivem as pessoas na periferia, como de qualquer lugar. Está dizendo que não basta olhar o dia a dia de uma pessoa, nem a sua casa, a casa onde ele mora, mas era importante olhar o pedaço. O pedaço conformava lugares de lazer, de trabalho, de sociabilidade. Então, essa totalidade maior, que não é a cidade no seu todo, mas também não é a casa da pessoa, é o pedaço, é o bairro, ela era essa totalidade que ajudava a entender o modo de vida, os hábitos, os valores e a circulação dessas pessoas da periferia, basicamente qualquer pessoa, né? Então, a totalidade, no caso do Festa no Pedaço, qual era a totalidade? Pedaço. Tá?
Mas nem sempre o pedaço ou o bairro, ou uma parte do bairro ajuda a explicar um determinado fenômeno que se quer observar. Às vezes, essa totalidade tem que ter uma outra conformação, como no caso do mundo surdo, mas eu vou dar outros exemplos adiante. Tá? Então, esse é um pouco uma coisa importante do texto, né? E aí ele coloca a seguinte questão: o que a etnografia tinha de específico? Então, a etnografia, ela não está a serviço de imediato de necessidades políticas, necessidades econômicas, né? Essa é uma dúvida aqui que eu vou passar para vocês, que é aqui, ó, quando o autor critica o uso pragmático da etnografia, ele se refere ao fato de que passaram a usá-la para uso de benefício próprio? Exatamente. Os conhecimentos científicos, eles podem ser aplicados para a vida cotidiana. Às vezes dá para ser aplicado muito rapidamente, outras vezes demora bastante. Quando você faz o sequenciamento, por exemplo, do coronavírus, não significa que no dia seguinte você vai conseguir ter uma vacina. Isso pode demorar 1, 2 anos. Mas é um conhecimento que parece não ter uma utilidade prática imediata, mas pode ter ou não. Isso pode acontecer com a etnografia. Ela está a serviço do conhecimento e interpretação de um grupo de pessoas, uma cultura. O uso pragmático disso pode acontecer ou não, e pode ser vários usos. Agora, a gente achar que vai fazer uma etnografia imediatamente, vai conseguir lançar um produto no mercado, lançar uma estratégia de marketing, ou organizar uma estratégia política de mobilização social, isso pode ser um equívoco e pode levar a muitas banalizações da etnografia. Acho que é isso que o autor, assim que ele se posiciona. Como toda ciência, às vezes ela não serve para nada. Ela serve apenas para o próprio conhecimento. O uso dela pode, de repente, não ser evidente e acontecer só muito tempo depois. Uma outra dúvida da Ilandra: se acha que seria possível utilizar as informações obtidas através da etnografia para atender melhor as famílias citadas no texto, ou seria utópico demais pensar nisso? Considerando que grande parte das empresas preocupa-se somente com a manutenção do capital, como mencionaram, tratando o homem como consumidor e não como medida de fato. Perfeito, né? Agora, o uso, por exemplo, do conhecimento da etnografia da população para uma política pública, por exemplo, ele pode não ser imediato, não pode ser rápido. É um outro tipo de ação e de construção de conhecimento. É como se a ciência, a antropologia é uma ciência, fornecesse dados e informações que municiariam os formuladores das políticas públicas, por exemplo. Assim como os empresários, assim como os militantes. Mas isso não é um processo imediato, rápido, instantâneo. São 2 momentos diferentes. Né? Isso é um entendimento que eu tenho. Na verdade, muito do que a etnografia urbana e a antropologia sobre as classes populares fez no Brasil e no mundo ajudou nas políticas públicas, tem ajudado. Né? Muito bom. Perguntas muito interessantes. Mas ele pergunta quais são as especificidades da etnografia. Eu vou inverter um pouquinho para a gente entender melhor. Uma especificidade importante de etnografia é a observação participante, e a observação participante implica num registro cotidiano, diário, do que é observado, do que é visto, do que é sentido pelo antropólogo, pelo pesquisador, que está lá convivendo com as pessoas daquele grupo. Ele tem que... A prática, então, é uma ação cotidiana, monótona, vamos dizer assim, rotineira, e que o antropólogo precisa registrar no diário de campo os dados, precisa registrar em algum lugar os dados, tudo que observa no dia, mesmo que pareça ser um dia comum, tem que ser levado em conta. Ele pode tirar fotos, fazer entrevistas. Então, a prática tem a ver com a atuação constante, a presença contínua do antropólogo no campo. Ele vai ter que planejar a ida a campo, como é que ele vai ser recebido pelas pessoas, quem é que vai receber ele, quem é que ele conhece, ou alguém que vai ser indicado para poder recebê-lo naquele grupo, naquela escola, naquela festa de surdos. Veja que uma das festas que o Maiane vai, ele vai sozinho, ele fica praticamente ignorado. Ele acabou aprendendo com aquilo, a gente vai ver. Né? Mas aí o planejamento falhou nesse caso. Ele achou que já tinha condições de frequentar uma festa de surdos sem um outro contato. Né? Mas a entrada do campo tem que ter um planejamento. Onde eu vou viver, onde eu vou morar, vai ser na casa de alguém, eu vou montar minha cabana na tribo com alguém. Então, tudo isso é a prática, tem a ver com planejamento e tem a ver com a rotina do campo. Né?
ela é fundamental, muito importante. A disciplina, né? O acúmulo de informações. Chega um momento que as informações passam só a se repetir, talvez seja o momento de parar a pesquisa, não precisa continuar mais. Né? Mas o primeiro elemento da etnografia que o autor discute é um elemento, um elemento que ele não é constante, uma especificidade que nem sempre aparece, que ele chama de experiência. A experiência no sentido de uma vivência excepcional, de um acontecimento excepcional, de algo excepcional, extra-cotidiano, marcante, que o pesquisador vive. Esse é o sentido de experiência. Não é tanto o acúmulo de práticas, que quando a gente fala que uma pessoa é experiente, ou seja, ela tem um acúmulo de práticas, viveu bastante, trabalhou bastante, estudou bastante. Não é essa a experiência que ele fala. É a experiência no sentido de uma vivência marcante, uma vivência excepcional, uma vivência que transforma o próprio sujeito. Né? Então, nós somos, na verdade, o acúmulo de práticas, de vivências cotidianas e aprendizados banais, mas nós também somos o acúmulo de experiências excepcionais que nos marcam profundamente, que nos transformam. Né? E o antropólogo aí ao campo, ele vai viver algumas experiências marcantes. As experiências de campo são momentos educativos que vão conformar os seus conhecimentos e depois um todo orgânico. Ou seja, uma experiência ela pode ser um achado, um clique, um termo que ele usa aqui, uma sacada, que eu consigo, então, criar uma lógica, uma compreensão maior daquele conjunto de dados que eu venho coletando. E as experiências também podem ser um tapa na cara da gente, quando a gente entra no campo, a gente sofre um choque de realidade e acaba se sentindo estranhamento, até propondo um tema de pesquisa, um problema de pesquisa. Eu vivi isso numa pesquisa que eu fiz na minha graduação, um estágio que eu fiz na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Bem-Estar Social, quando a gente fez uma pesquisa para entrevistar moradores dos bairros das favelas, eu fui entrevistar uma família numa favela da periferia de São Paulo, no início dos anos 1990, que era uma época do Brasil em que muitas pessoas morriam de fome. Tinha estatística do Brasil, quantas pessoas morreram de fome, quantas pessoas passavam fome, coisa que quase que acabou alguns anos atrás e está voltando, né? Está percebendo isso. Mas, enfim, eu fui uma favela de São Paulo, agora não me lembro o nome, acho que era São Remo. Não era São Remo. Era uma outra, vou me lembrar depois do nome. E uma coisa você vê... E eu já tinha ido em favelas com meu pai era vicentino, mas nunca daquele tamanho. E nunca tinha atravessado por palafitas sobre o esgoto, corria a céu aberto, e sentido um cheiro tão forte assim de esgoto. Né? Alguém da classe média não tinha esse costume, vivia pouco isso. Então, isso foi um choque, foi uma experiência marcante. As casas apertadas, de madeira, não eram ainda de alvenaria, e entrar na casa. Eu entrei na casa da pessoa. E aí, uma outra experiência marcante, a sujeira que tinha lá fora, o espaço público. O espaço público que o poder público não oferecia um espaço público bom, saudável, mas dentro da casa era o inverso, era um contraste enorme. Né? Tudo muito limpo, organizado, cuidado. Não, acho que não só porque o pesquisador ia lá. E as pessoas sempre, a gente ia nos bairros de classe média, as pessoas recebiam a gente na casa, de pé. Não, nas favelas sempre as pessoas, nós éramos convidados para entrar, sentar, ofereciam um biscoito, faziam um café. Às vezes, mal de mal, a pessoa tinha coisa para comer, mas ela sempre oferecia, a gente tinha que comer. Por pior que o café estivesse, né? Ou a gente, com uma forma de respeito, inclusive. E o outro exemplo de uma experiência que traz para a gente um conhecimento totalizador foi quando eu fui participar do congresso da UNE, uma outra pesquisa que eu fiz mais recentemente, no congresso da UNE em Salvador, e que aí eu já tinha lido muito sobre como que eram os congressos do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, que é a UNE. Eu li muito sobre isso, já tinha lido bastante, pesquisado sobre o movimento estudantil bastante, mas eu nunca tinha ido num congresso. E eu levei os estudantes, passamos 2 dias viajando no micro-ônibus, Minas até Salvador. E quando a gente chegou lá,
um ambiente um lugar de enorme precariedade para receber os estudantes. E era um encontro de negros e negras e cotistas da UNE, né? Eles têm recebido de uma forma um pouco melhor, né? E os organizadores, né, a diretoria da UNE, os principais coordenadores dos movimentos, do movimento estudantil, dos partidos políticos, eles não estavam lá nas barracas, né? Nos ginásios, nem no ginásio, eram quadros ao ar livre. Eles tinham ido em apartamento, eles tinham ido na casa de alguém, eles tinham num hotel, pousada. Eu aguentei ficar uma noite, aí eu sou jovem, né? Eu fui com uma pousada depois. Mas aí eu conheci um pouco mais de como se estrutura o movimento estudantil em sua magnitude, sua amplitude, que era diferente do que eu via no cotidiano da universidade. Então foi uma experiência muito importante e marcante. Levou alguns dias, um tempo, mas me marcou profundamente, me fez entender melhor o movimento estudantil. Isso é um exemplo da experiência. E a experiência, ela vai construindo no antropólogo uma espécie de nova habilidade. Até exageradamente Merleau-Ponty falando, um novo órgão de conhecimento. Que habilidade é essa? É a habilidade de entender culturas diferentes e de ser um sujeito que consegue comunicar culturas diferentes, traduzir uma cultura a outra. Ou seja, o que o Maiano tenta fazer nesse texto é traduzir como é o mundo dos surdos para as pessoas que, em boa parte, como nós, não são surdos, né? Entre aspas, pessoas normais. Ou, no caso do Malinowski, ele traduziu a cultura dos trobriandeses para os ocidentais, para os ingleses e até para nós, do século XXI. Ele é um tradutor ou intérprete da gente. Então, o antropólogo, por meio da experiência, constrói essa habilidade, essa capacidade de ser um intérprete e tradutor entre culturas, né? Alguém que permite que culturas se comuniquem, talvez se entendam, se conheçam. A experiência ela acontece principalmente por meio do estranhamento do pesquisador em relação ao que ele vai pesquisar. Eu citei o exemplo do meu primeiro contato com a favela, da minha ida ao ENUNE, Congresso da UNE. O Maiane vai citar depois o Mar de Mãos, o contato com a surdo-cega, e inclusive ele ter sido solenemente ignorado na festa do cowboy, né? Ele cita um exemplo tirado das lendas do budismo, né, chamado Satori. Satori é um estado de iluminação da mente. O antropólogo, assim como o monge budista, é alguém que tem a prática, cotidianamente pensa num problema, num enigma, ou, no caso do antropólogo, cotidianamente ele observa um grupo, relata dados sobre isso. De repente, em algum momento, por algum motivo muitas vezes inesperado, há o Satori, a sacada. E, além de... Não, então, o estranhamento é um tipo de experiência. Agora, o Satori, não. É uma sacada. É alguma coisa que consegue me mostrar como aqueles dados da pesquisa etnográfica, eles se organizam num todo. Eles se adquirem uma coerência, uma coesão maior, né? Quando a ida ao CONUNE me fez entender um pouco, o ENUNE, na verdade, o Congresso da UNE, me fez entender um pouco melhor desse universo do movimento estudantil. Não apenas pelos textos, pelos livros, que foi muito importante, pela bibliografia, pelos documentos da UNE, mas pelo que é viver um congresso da UNE, o que é viver um movimento estudantil, quando milhares de estudantes se reúnem de várias partes do Brasil, tá? E aí, mais adiante, de terminar essa parte do texto, ele vai falar sobre a totalidade, que foi aquilo que mais vocês tiveram dificuldade. Muitas perguntas foram na totalidade, vou tentar explicar um pouquinho, não é? O antropólogo, na sua prática, ele vai coletando dados sobre o cotidiano que ele observa, e aos poucos ele vai conseguindo perceber que aqueles dados, daquele cotidiano, daquele dia a dia, fazem parte de um todo maior, fazem parte do conjunto maior e ordenado de relações, de pessoas, né? Por exemplo, na pesquisa Festa do Pedaço, ele conseguiu aos poucos perceber que as relações de lazer e de sociabilidade se organizavam em torno do meu pedaço, do meu bairro, na periferia, né? Então, ele não tinha essa noção da totalidade do começo da pesquisa. Ela foi se mostrando aos poucos para ele na pesquisa. O outro exemplo que
que ele faz é do grupo juvenil, da torcida, associações de moradores, e ele fala da prática de lazer. Tem uma coisa interessante. Tem um aluno nosso que está pesquisando sobre as batalhas de rima do hip hop. E aí as batalhas de rima, a princípio, elas acontecem num lugar em Alfenas, na rodoviária antiga, no terminal de ônibus. Mas aí o Lucas está fazendo essa pesquisa, ele está percebendo que, na verdade, a batalha de rima, para entender esse mundo da batalha de rima, não basta só eles pesquisar aquele local, não é? Não só o pedaço. Nesse caso, não é só o pedaço. Ele tem que estudar, na verdade, o circuito de batalhas de rimas, que envolve outras cidades do sul de Minas e que envolve algumas cidades do interior de São Paulo também, né? Esses meninos, vários deles circulam por vários pontos onde tem batalhas de rima. Então, a totalidade, no estudo que ele está dando da batalhas de rima, não é só a praça lá do Coliseu ou o terminal de ônibus, mas é o circuito da batalha de rima do sul de Minas e do interior de São Paulo. Talvez também envolva um pouco da própria capital de São Paulo, e talvez um pouco algumas ações em Belo Horizonte. Outro exemplo que eu dou é o movimento estudantil que eu dei. O movimento estudantil, nós começamos a pesquisar os coletivos juvenis dentro da universidade, da Unifal. Os coletivos políticos eram 3 mais fortes. Aí eu percebi que a totalidade do qual eles faziam parte não era só o cotidiano da universidade, da Unifal. Não é só aquele microespaço político que era fundamental, mas havia uma totalidade maior, um macroespaço maior, que é o movimento estudantil nacional, que se organiza especialmente nos congressos da UNE, mas também por meio das redes sociais, por meio dos comunicados, de discussões nas redes sociais ou não, de congressos regionais, de encontros locais, de encontros regionais, nacionais, ou estaduais também, dos partidos, dos movimentos, dos coletivos juvenis que estão ligados a partidos. Então, por exemplo, tinha um encontro regional dos Juntos, tinha um encontro nacional dos Juntos, que foi o acampamento internacional Juventudes em Luta. Então, a totalidade que explicava aqueles coletivos políticos na universidade, ela era maior que a própria universidade. Tinha uma totalidade maior que era preciso compreender, que não é o mundo, não é o Brasil, nem todas as relações políticas, mas são algumas, até em nível nacional, as relações políticas ligadas às organizações estudantis, né? Então, a totalidade é um contexto maior que acolhe o cotidiano e as práticas cotidianas dos sujeitos que nós observamos. E o Magnani percebeu que essa totalidade, no caso dos surdos, não era uma festa dos surdos e nem o circuito das festas dos surdos. Era algo maior, que o termo nasceu do próprio sujeito que ele pesquisou. É o mundo surdo. É um conjunto de instituições, de circuitos de lazer, de circuitos de festas, de igrejas, de intérpretes, famílias dos surdos, né? É um conjunto maior que ele vai chamar de mundo surdo. É essa totalidade que ele vai pesquisar, não é? Quando a gente pesquisa, por exemplo, quando ele pesquisou, por exemplo, os circuitos, as práticas de lazer e sociabilidade das periferias de São Paulo, lá nos anos 80 e 90 do século passado, a totalidade era o pedaço, era o bairro. Bastava para explicar esse conjunto de relações sociais de lazer daqueles trabalhadores. Para entender as redes de sociabilidade e lazer dos surdos, as pessoas surdas, não bastava uma festa, nem um circuito de festas. A totalidade era algo maior. Inclusive, porque ele começou a perceber que nas festas, mesmo em bairros muito diferentes, muito distantes uns dos outros, várias pessoas ele reconhecia, estavam em todas essas festas. Elas não viviam num pedaço, elas viviam num circuito mais amplo de festas, de relações, que aos poucos ele foi entendendo. Então, agora a gente vai passar para a terceira parte da aula, vou dar uma pausa, que é mais sobre essa festa dos surdos.